Vamos a mais uma oportunidade, né, de meditação, de reflexão a respeito da obra psicológica de Joana de Ângeles. A obra que estamos estudando é o Ser Consciente. E estamos no item sobre o bem e o mal, né? Estamos trabalhando aqui condicionamentos, o bem e o mal. Esta obra que nos ajuda na psicologia transpessoal de Joana de Ângeles a realizarmos o nosso autoentendimento, né? O objetivo dela é propiciar a gente entender um pouco mais das nossas necessidades, um pouco mais dos nossos próprios sentimentos, para a gente poder estar trabalhando esses sentimentos e buscando aí um entendimento maior da vida. Então nós vamos meditar um pouco sobre esses ensinamentos, dando continuidade aí ao tema o bem e o mal. Então nós estamos vendo que da dualidade, né, entre o bem e o mal na nossa natureza, porque de forma atávica o bem e o mal permanecem em nós de longas e longas datas, né? Conquistas e fracassos, coisas positivas, mas também coisas negativas que fixaram na nossa natureza experiências agradáveis e desagradáveis, coisas que colaboram com o nosso crescimento e coisas também que atrapalham o nosso progresso espiritual. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, lembrando que a Joana de Ângeles, na sua psicologia transpessoal, ela trabalha o autoentendimento. Ela faz com que o espírito busque o entendimento de si mesmo, visando a sua melhoria na convivência com o seu semelhante, de onde ele vai retirar realmente o sucesso do seu processo evolutivo. Ninguém evolui só. Então nós temos que evoluir convivendo. E conviver é um processo complexo para espíritos ainda imperfeitos e que trazem uma série de condicionamentos negativos, né? De paixões, de exigências, que acabam criando embaraços na convivência. Então a gente percebe que a relação humana é profundamente complicada. E o bem e o mal aparecem no meio disso tudo, né? A gente acaba tendo experiências de bem e de mal nessa convivência por ignorância, né? E por ainda ignorarmos o bem. Mesmo que muitas vezes alguém diga assim pra gente, né? Fulano sabia o que estava fazendo. Ora, esse saber o que estava fazendo é relativo. A pessoa pode talvez ter consciência do ato, de que fazer aquilo não é um ato correto, mas não tem consciência das consequências morais, espirituais, eternas daquele ato que ela está tendo. Porque se ela tivesse, certamente ela não faria, né? Quem tem consciência plena do que faz, não faz. Então dizer que a pessoa sabia o que estava fazendo é um engano. De fato, a pessoa tinha informação a respeito de que aquele ato, de que aquela atitude, de que aquele comportamento não era o ideal. Mas só quando a informação transforma-se num sentimento, é que o espírito passa então a agir de maneira a conseguir medir e controlar o que ele faz, né? Sabendo se faz ou não faz, se deve ou não deve. Aí precisa ter nível de consciência a respeito disso. E é o que ela diz aqui. Ela diz assim que quando a consciência sai do torpor, ou seja, quando ela vai deixando o torpor, que é o primitivismo onde nós nos encontramos, né, que já ficou para trás, pelo menos na maioria dos casos de todos nós, esse torpor já ficou para trás. A gente pode não ter, talvez, força suficiente para resistir às tentações e os atos negativos, mas não significam que a gente esteja completamente inconsciente a respeito deles. Naquele estágio anterior de torpor, onde a consciência dormia, né, e a gente vivenciava experiências apenas de guardar informações, aquele estágio passou. Então ela disse, quando a consciência vai acordando, quando ela começa a sonhar, já vai tendo sonhos, né? O primeiro estágio da consciência é de sono sem sonhos. Hoje a nossa consciência já tem sonhos, quer dizer, ela já aspira a alguma coisa, ela já idealiza alguma coisa. Nesse estágio, então, a Joana diz que o espírito começa a perceber os valores que compensam e os que não compensam. Então a experiência, né, na sua vida, na sua relação, dá ao espírito essa possibilidade já de ir percebendo o que compensa e o que não compensa, né? Se não, talvez, pelo entendimento moral,
mas pelo menos pelas consequências e pelos conflitos que esse processo traz. Né? Quando uma coisa não vai bem, o que ela causa? Ela causa conflitos físicos, morais, psicológicos, emocionais, né? Então a pessoa sofre conflitos. Então ela já começa a avaliar que esses conflitos, que esses distúrbios fazem parte do seu comportamento indevido. Então aí ela significa que a consciência já está acordando. Ela já está conseguindo medir o que compensa e o que não compensa. Eu acho, pelo menos tenho quase certeza disso, que todos nós temos já esse nível de consciência, né? De sentir e de perceber que uma coisa fez bem ou não fez bem pra gente, né? O orgulho talvez não deixe a gente reconhecer precisamente qual é o agravante daquilo que a gente fez, mas a gente já percebe que não foi bom, porque começa a experimentar estados interiores de alma que não são agradáveis, mesmo tendo razão. Os espíritos sempre dizem isso nas colocações que a gente tem feito em palestras, ou mesmo até nas obras que a gente lê. Eles falam que o fato da gente ter razão numa situação não nos autoriza a termos uma reação indevida, uma reação grosseira, uma reação ruim, de ferir, de magoar, de diminuir a outra pessoa, né? Pelo simples fato da gente ter razão. O fato de ter razão é apenas uma capacidade que a gente possui de entendimento em relação àquela situação, mas que não dá qualificação maior para nós, né? O que qualifica o homem é o bem e o mal que ele possui. Qualifica-o para o bem ou para o mal. Se for para o bem, quanto mais qualificado para o bem, menos ele se importa com as adversidades que lhe acontecem, né? que o atingem. Quanto melhor a criatura, menos adverso é o mundo onde ela vive. Porque embora existam as dificuldades e os problemas, ela não enxerga assim. E está sempre contornando, encontrando uma forma positiva de lidar com as coisas. O que na maioria das vezes para nós ainda é um problema. Tudo para nós tem um peso excessivo, um peso maior do que devia ter. Isso quer dizer que a gente está nessa fase de acordar de consciência, né? Estamos acordando, ou já acordamos, né? Ou estamos sonhando, mas já estamos em fases perceptivas de níveis de consciência, que já faz a gente avaliar se as situações que a gente está vivendo são boas ou más. E um indicativo para isso são os conflitos. Os conflitos, eles indicam que a situação que nós estamos experimentando está mexendo com alguma coisa na nossa natureza, né? Já está conflitando. Valores estão sendo conflitados. Estruturas interiores nossas estão sendo avaliadas e estão sendo o quê? Testadas nos vários impositivos morais que a gente aprendeu, que a gente já está aprendendo, né? Então a gente já consegue entender se uma coisa já nos faz bem ou nos faz mal. Então isso já é o primeiro passo do processo de consciência já. É o primeiro passo. Então a Joana coloca muito bem, ela fala assim que quando a criatura começa a perceber os valores que compensam e os que conflitam o comportamento psicológico, impulsionando, embora lentamente, para a adoção de uma conduta mental e física idealista e comportamental do bem. Olha que interessante, né? Uma conduta mental. Então a pessoa começa a mudar o seu jeito de pensar a respeito das coisas. Numa outra obra, Joana de Ângeles, ela diz assim: se passarem-se 10 anos e a gente não mudou o jeito de pensar, tem alguma coisa errada conosco. Mesmo que as nossas ações sejam boas, de tempos em tempos a gente tem progresso nelas. A gente progride o jeito de enxergar, melhora, avalia para cima, né? Sempre para cima o processo que a gente está vivenciando. Se isso não está acontecendo, então ela fala, então tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa acontecendo que necessita de uma urgente avaliação nossa. Por que eu continuo pensando isso depois de tanto tempo, né? Se depois de muito tempo você se depara com o mesmo problema e sente a mesma coisa, então a gente tem que parar e pensar, por que é que eu estou sentindo a mesma coisa que eu sentia 10 anos atrás? Por que que eu ainda estou pensando da mesma forma? Existe um indicativo ali que a gente está travado, está estacionado num processo que não está nos permitindo o crescimento.
né? Tem que ser feita a avaliação. Então a mudança de pensamento, de ideias, já é um progresso dentro desse nível de consciência novo que a gente se encontra. Conduta mental e física. Por quê? Porque a pessoa passa também a se comportar de maneira diferente. À medida que vai mudando as ideias, ela se comporta diferente também. E o comportamento, como nós já estudamos, ele é um indicativo do que está por dentro da criatura. Então, à medida que a gente tem um conceito interior cristalizado e agravado, a gente se comporta daquela maneira, como reflexo, como se fosse uma imagem no espelho, né? A gente se comporta aqui fora de acordo com o que está dentro da gente. Reflete como alguém reflete no espelho a sua própria imagem, né? Então a gente quer conhecer uma pessoa por dentro, observa o jeito dela pensar, dela falar, dela agir, dela reagir. A gente consegue entender um pouco da natureza da pessoa. Mesmo que a pessoa dissimule um comportamento, mesmo que ela finja, que ela tenha hábitos que a gente perceba que não são naturais, a gente consegue nas entrelinhas perceber que tem alguma coisa errada com ela. Dá para perceber. Dá para a gente notar no jeito de ser da pessoa que tem alguma coisa ali atrás que não está bem. Então, de alguma forma, a pessoa acaba realmente expondo exteriormente o que ela é. Então, o pensamento, o sentimento, as ideias, o comportamento vão sendo modificados à medida que o espírito vai tomando consciência do bem e do mal. E essa consciência, né, ela não é uma consciência imediatista, ou seja, que exige resultados imediatos agora. O fato da gente reconhecer uma coisa não quer dizer que a gente vai passar a se comportar diferente daqui a instante por causa disso. Vai ser um processo ascensional, um degrau de cada vez. Em cada degrau que a gente se encontrar, nós vamos ter que fazer duas coisas: a vigilância e o que mais? A ação. A vigilância e a ação, ou seja, eu vou ter que vigiar as minhas atitudes e vou ter que procurar agir de maneira correta e contrária à minha identificação daquilo que não é bom, daquilo que é ruim. Isso em cada degrau. Porque cada degrau de crescimento tem novos desafios, né? Uma coisa que eu fazia brutalmente e ostensivamente hoje, que eu passo a não fazer mais, e mude para um patamar superior, não me colocou no estado de angelitude. Aí o erro das religiões da chamada conversão, né? Que a pessoa se converteu e por causa disso já está salvo, já vai para o céu, já virou anjo, acabou todos os seus problemas. E não é isso. A conversão ou a aceitação de um princípio bom é só o primeiro passo, né? É o primeiro degrau que a gente sobe. Ali, naquele nível, naquele patamar, naquele degrau, tem uma série de exigências novas, que são diferentes daquela anterior que eu estava, mas que não são menores do que aquelas. Por quê? Quanto mais se conhece, mais se percebe as pequenas coisas. Por isso que quando a gente ouvia o Chico falar que ele tinha um monstro dentro dele, ninguém acreditava nisso, né? Ele falava, o que ele mais temia? A morte ou as coisas? Ele falava assim, não, eu temo um monstro que está aqui dentro de mim. Como que uma criatura daquela podia ter um monstro dentro dele? Então a gente tem um dinossauro, né? Um dinossauro rex, um bicho unhudo, vai saber que tamanho que tem dentro da gente, né? Porque como que a gente pode imaginar que dentro daquela criatura tinha um monstro? Mas é isso que acontece. À medida que o espírito sobe os seus patamares de entendimento da vida, de consciência, tudo passa a ter importância. As menores coisas, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de sentir, cada palavra, cada passo, cada ação, por menor que seja, passa a ter para ele um valor imenso. E coisas que para a gente, por estar no patamar de baixo, né, como a gente está no andar de baixo, a gente nem enxerga, para ele está vendo aquilo como algo já grandioso e que precisa ser trabalhado. Então, em cada degrau da nossa evolução, existem exigências próprias dele, que é próprio daquele nível de consciência. Por isso é que a gente está sempre sendo convidado a melhorar. Por isso é que a reforma íntima não é um processo de conversão. Eu me converto e acabaram os meus problemas. A partir de hoje eu não vou errar mais, eu já sou perfeito, agora eu vou para o céu. Não, você está na direção do céu.
mas não vai para o céu porque subiu um degrau da sua evolução. Na net diz que é diferente, converter e convencer. Exatamente. Então, o fato de eu aceitar uma proposta, eu subi um degrau do processo na direção do céu. Até porque o céu nós não vamos alcançar na Terra, né? A Terra, ela vai nos dar uma condição de até determinados degraus aqui que a gente vai subir, mas não vai ser o topo da escada, né? Não é o patamar, o último, né? Aqui em cima. Não é o céu propriamente. Primeiro que o céu não é um lugar, né? Não é um lugar de beatitude, não é uma esfera fixa, mas é um estado de alma. E o espírito só vai alcançar esse estado de alma de plenitude, né? Moral e intelectual, quando ele conseguir dominar-se completamente, quando a sua natureza toda estiver sob o seu autocontrole. E isso só vai acontecer lá para cima, né? Ou como o universo não tem para cima ou para baixo, quem sabe para cima é para lá, né? Para os japoneses, para cima é onde eles estão. E para nós, para cima é para cá, né? Usando a brincadeira ainda mais. Então, em cada degrau que a gente vai estar, nos níveis de consciência, nós temos o quê? Novas exigências. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Até tem uma brincadeira que se usa muito, um chavão, que as pessoas dizem assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então a pessoa fala assim: mas que eu rezo e aparece mais assombração. Essas assombrações, por assim dizer, são novos problemas, né? Novas exigências, novos conflitos. Por quê? Porque nós somos uma natureza em transformação. A gente está arrumando, né, as gavetas da alma, cada gaveta de uma vez. Acabou uma gaveta, terminou, vai para outra. A outra está toda desarrumada. Só que, claro, que naquela gaveta não tem o que tinha na outra. A gente vai arrumar agora outras coisas. Terminou aquela, vai para outra. E assim vai, até a evolução. Então, o fato da gente ter nível de consciência de uma determinada coisa não nos torna perfeitos nem melhores. Melhor, não nos torna perfeitos, nos torna melhores. Somos melhores do que a gente estava, mas não perfeitos, né? E a gente vai aprendendo com isso. Mas a Joana coloca então como indicativo já essa diferenciação do bem e do mal, a reação interior que as coisas provocam em nós. Como ela mesma coloca aqui, né? A gente começa a perceber os reais valores das coisas, lentamente. À medida que o homem vai aceitando os valores espirituais, ele vai lentamente se desapaixonando das coisas materiais. Ele vai não dando mais tanto valor ao que ele tinha, às coisas que ele tem, às coisas que ele experimenta como tão assim importantes e valorosas para ele. Ele começa a perceber que elas são úteis apenas, né? Qualquer coisa que a gente utilize fora de nós, que não tenha relação com a nossa alma, ela é útil para nós. Nada mais do que isso. Ela nos serve, mas não serve para mais nada, né? Eu me lembro de uma frase da benfeitora, numa palestra que eu fiz, que ela dizia assim, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então nunca magoe ninguém por causa de coisa nenhuma, porque coisa nenhuma vale mais do que qualquer pessoa. Então é um pensamento muito sublime, né? Ou seja, a mulher que briga com o marido porque ele tirou o tapete do lugar, ou o marido que briga com a esposa porque ela manchou a toalha da mesa e a toalha não está impecável no momento que ele vai jantar, que ele vai tomar a sua refeição, ou porque acha que não cuidou direito do filho, que era a obrigação dela, né? E assim vai. E a gente vai perdendo essa oportunidade de conviver bem com o outro, porque valoriza muito mais o que é de fora e esquece o que é de dentro, né? Esquece o que é de dentro. Mandou lavar o carro, o filho vai e derruba alguma coisa no tapete. Coitadinho, quase vai viajar no porta-mala, né? Quase bota o coitado para viajar no porta-malas. Amarrado, amordaçado, né? Com um saco plástico enfiado em cada mão, que é para não ter o perigo de arranhar nem o carpete do porta-mala. Pois é, então as pessoas não podem ter menos valor do que as coisas. Porque se elas tiverem menos valor do que as coisas, nós estamos equivocados. Pode falar. O nível de sono, sem sono, pode dar uma explicação que eu não entendi.
Então, o nível de sono sem sonhos é quando a pessoa não tem percepção das coisas que lhe sucedem. Ela vive, mas vive praticamente no automatismo, que é o que os períodos anteriores aos nossos níveis de consciência, né? Nós viemos de um período assim, onde a gente vivia muito pelas convenções sociais, pelos automatismos, vivendo um dia pelo outro, sem ter nenhuma aspiração superior, nenhuma. Sem se preocupar com o que a gente fazia ou com o jeito que a gente vivia, a gente estaria ferindo, magoando, fazendo qualquer coisa contra o outro, sem se importar com nada. Até mesmo os valores religiosos não passavam de preceitos, de fórmulas que a gente recitava mecanicamente, automaticamente, sem sentimento. Então, nesse estágio, o espírito está dormindo, não está nem sonhando. Nesse estágio, quando a consciência começa a perceber já o que faz bem e o que faz mal, o que conflita no seu bem, ele já está sonhando. Você já está começando a sonhar, a aspirar a alguma coisa diferente daquela onde ela está. E a consciência acordada, desperta, é quando realmente o espírito já tem um conjunto de valores que permite a ele julgar a vida de maneira positiva e já empreender ações positivas. Não só perceber, mas também fazer coisas positivas. Aí a consciência já desperta. Então a consciência de sono é essa consciência mais primitiva, mais antiga, de onde a gente veio. Que até mesmo... Oi? Das cavernas, né? Você quer colocar nesse Não é tão atrás assim não, viu? Então onde que é? Não é tão atrás do tempo das cavernas não, viu? Não, é no tempo em que... Há pouco tempo atrás agora, no tempo da Idade Média, pouco mais... Não tínhamos, não. Vivíamos, até mesmo a religião para nós era uma fórmula, era uma... Sim, mas o homem acreditava que com aqueles preceitos ele ia para o céu, com aqueles preceitos ele comprava a sua eternidade. Não tinha importância nenhuma em relação ao outro. Né? Países, ainda tem até hoje, claro, países assim, onde a mulher não é considerada, ela não é nenhum... Questiona se ela tem até alma, né? E costumes ainda bárbaros nos comportamentos religiosos, comportamentos sociais ainda, nós temos hoje ainda. Mas a maioria da humanidade já está sonhando, já está né, aspirando, entendendo já, sentindo o que faz bem e o que faz mal. E uma grande parte da humanidade já acordada, que é a consciência desperta, né? Que é aquela que a pessoa já tem um conjunto de valores que permite a ela avaliar e fazer também o bem, já fazer coisas, né? Realizar coisas dentro dos valores que ela já conquistou. Então esse conceito de aferição já de valores, a Joana chama de consciência em libertação. Então, a consciência já está acordando dos condicionamentos escravizadores, né? Daqueles condicionamentos antigos, dos comportamentos de onde a gente veio. A gente acha que não tem, mas a gente ainda tem. Por isso que a benfeitora disse, né? Que as pessoas valem mais do que as coisas, porque para nós ainda, muitas vezes as coisas valem mais do que as pessoas. Nós ainda somos muito duros, exigimos demais, cobramos demais. Quando na verdade o sentimento tem que valer muito mais do que qualquer coisa que a gente esteja experimentando, né? Qualquer coisa que a gente esteja vivenciando. Valorizar o outro, a alma, né? Até mesmo quando a pessoa erra para conosco, a gente tem que lembrar que a pessoa não é o erro dela. Que a pessoa é mais importante, inclusive, do que os seus próprios erros. O teu filho tem que valer mais do que os erros dele, do que os vícios dele, do que os enganos dele. Porque se ele não valer, o que você vai fazer? A hora que ele viciar, você vai abandonar ele. Você vai jogar ele no lixo e vai falar para ele: você não me serve mais porque você não preenche mais os padrões comportamentais que eu acredito que seja que deva ter um filho. E assim com todo mundo. A gente vai atirar as pessoas fora. A gente vai jogar as pessoas fora. Porque elas não vão... Como o comportamento dela, o que ela representa vale muito mais do que ela em si, que é o nosso irmão, que antes de ser nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nossos amigos, são nossos irmãos. Então a gente passa a importar-se mais com o cargo que eles representam do que propriamente com a pessoa, com o nosso irmão. Se Deus dá o direito a nós de sermos o que a gente quer ser, imagina nós, que direito temos nós de exigir dos outros que sejam como nós queremos que eles sejam, ou ajam como nós gostaríamos que ele agisse. A gente pode colaborar, pode ajudar, pode fazer todo o possível para o crescimento do outro,
mas não pode exigir como condição de convivência ou de amar e deixar de amar o que a pessoa represente ou o que ela faça. Porque se a gente fizer isso, nós estamos equivocados. Porque a pessoa vale mais do que as coisas, ou o que ela representa ou o que ela faz. Jesus não deixou de amar a humanidade porque os homens o colocaram na cruz. Ao contrário, no Calvário ainda pediu perdão por nós. Porque realmente, quando a pessoa faz uma coisa indevida, ela não sabe o que está fazendo. Não sabe. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Claro que quem estava matando sabia que não era correto matar, mas matavam. Claro que tanto sabiam que o ato era ruim, que pregavam a pessoa na cruz, que era para doer bastante, que era para a pessoa sentir bastante dor, bastante privação, bastante sofrimento. Porque se soubessem que era uma coisa boa, não iam pregar ninguém na cruz. Então sabiam que era ruim. Se sabe que é ruim, um leve ou imperceptível nível de consciência tem. Então por que era feito isso? Por que as pessoas eram martirizadas dessa forma? Por outros sentimentos, pela crueldade, pelo despotismo, pela maldade, pela prepotência, pelo orgulho, por vários outros sentimentos, né? Então a Joana fala que quando a gente cria esse discernimento, a consciência então está se liberando, ela está se abrindo para uma percepção maior. E as coisas superiores só conseguem nos alcançar quando nós começamos a abrir esses níveis de consciência. Senão nós continuamos nos automatismos religiosos. Temos muitos espíritas que, na verdade, permanecem nesse processo de automatismo religioso. Porque você percebe que os anos passam e as pessoas não mudam. O tempo passa e a pessoa ela é religiosamente prestadora dos seus compromissos. Ela cumpre judiciosamente os seus compromissos. Ela não deixa de fazer nenhum deles. Mas ela não se torna 1 milímetro melhor do que ela era por causa disso. Ela continua maltratando os seus irmãos, principalmente os irmãos do próprio trabalho onde ela está. É dura e grosseira no lar, com a família. No trabalho não cumpre os seus deveres, é irresponsável, ou até mesmo é uma pessoa dura, né? E se a gente for verificar a vida dessa pessoa, ela não tem progresso, praticamente é perceptível. Se tem, claro, sempre há um progresso, mas é um progresso muito lento. Isso quer dizer que se a consciência não estiver realmente aberta, se a pessoa não criou uma consciência espírita mesmo, de entendimento do que é o espiritismo, da sua finalidade, que é a liberação moral da pessoa e não dos outros, ela começa a aplicar tudo que ela aprende nos outros, mas não aplica em si mesma. E o tempo passa e ela cumpriu um monte de preceitos, um monte de ensinamentos, materialmente falando, né? Não deixou de realizar suas tarefas, mas não cresceu. Não cresceu. Isso nós verificamos em todas as religiões, né? Verificamos os religiosos ainda do passado, os condicionamentos religiosos do passado ainda muito presentes na nossa religiosidade atual. E muitas pessoas trazem isso também para o Espiritismo. Não que o Espiritismo propicie isso, mas a gente verifica pessoas que ainda trazem essas necessidades para o Espiritismo, né? A pessoa valoriza mais as 3 panelas que ela cuida ali do que as pessoas que estão em volta com ela trabalhando com as panelas. Então ela cuida das panelas e descuida das pessoas. Ela areia a panela, deixa a panela brilhando e dá patada nas pessoas, morde, né, espeta, né? Então, peraí, o que vale mais, as panelas ou as pessoas? Quem vale mais, né? Então, na evolução moral, na evolução do despertamento da consciência, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ter jogo de cintura, no bom sentido, de lidar com as coisas com tranquilidade, com serenidade, para não ferir e magoar ninguém, né? Para ter tranquilidade na sua lide. Isso é já a consciência em despertamento. Se não, gente, lavar panela qualquer um pode fazê-lo. E acredito até que no futuro o ser humano nem mais vai fazer isso. Se existir ainda alguma panela para lavar, ela vai ser lavada mecanicamente, ninguém mais vai botar a mão em nada para lavar. Se não for tudo descartável, né? Mas se ainda existir alguma panela para lavar, não vai ser nada lavado com as mãos.
né? Hoje já temos as máquinas de lavar, né? Louça, que lava um monte de louça pra gente, faz um monte de coisa, né? Mas então a gente não vai dar nem importância mais para isso. Não vai ter nenhum tipo de importância a mais. Se brilha, se deixa de brilhar, se está mais assim, se está mais daquele outro jeito. O importante é que a outra pessoa que está comigo esteja bem. É que apesar de qualquer coisa, de qualquer incidente que possa ocorrer numa situação, ambos saiam com o coração aliviado e tranquilo. Que todos fiquem bem. Porque é isso que vai fazer com que a gente cresça. Porque se a gente desencarnar naquele momento, nenhuma panela vai para o lado de lá, não. Ninguém vai acordar do lado. Eu acredito que alguém vai, sim. Tem gente que vai acordar com panela na mão do outro lado, né? 3 panelonas grandes lá do outro lado. Ou uma fila de umas 1000 panelas para lavar. Você não queria lavar panela? Agora lave as suas panelas à vontade. Né? Agora, tem gente com guarda-chuva, com livro, com bíblia, com sombrinha, com bolsa, com cofre. Tem gente com todas as coisas que a gente imagina do outro lado, né? Claro, é o espírito que passou para lá condicionado às coisas que tinham, né? Mas essa brincadeira é só para a gente lembrar, né? Que a gente precisa ir aferindo os nossos níveis de consciência, né? Será que eu já estou despertando? Que nível está o meu despertamento de consciência? Que efeito as coisas espirituais estão tendo sobre mim? O que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou estudando? Qual é o bem que eu já consigo avaliar nas minhas ações? O que eu fazia que hoje eu já não faço mais? O que eu sentia que hoje eu já não sinto mais? O que eu valorizava tanto que hoje eu já não valorizo mais? Né? E fazendo essas perguntas cotidianamente, né? Para a gente ir aferindo isso, né? Com que valores a gente já está se relacionando com a vida e conosco mesmo, com os nossos próprios sentimentos. Né? Quando a gente está nesse nível de abertura do discernimento, né, que a Joana chama de abertura e liberação da consciência, ela diz assim, até mesmo o mal que a gente faz, a gente acaba se punindo pela consciência de culpa, que é um mecanismo já reparador. Não que a consciência de culpa seja uma coisa boa, mas a consciência de culpa já é um processo que indica que o espírito já está refletindo sobre o que está fazendo. E ela disse que ao longo do tempo, castas, religiões, partidos, credos, eles acabaram instituindo comportamentos para os seus interesses, que atendiam os seus interesses. Só que as coisas não deram muito certo, né? Mas a gente também não está dando muito certo. Às vezes os nossos hábitos também não estão muito certos, mas a gente permanece neles, querendo impor às pessoas essas ideias e esses sentimentos que já não funcionam mais. Só a gente permanece dessa forma. E a gente não está percebendo que esses pensamentos, esse sentimento, essa forma de ser e agir já não funcionam mais. Que isso daí já tinha que ter sido mudado há muito tempo. Mas a gente parece que disco furado, né? Antigamente, quem lembra dos discos de vinil, né? Que os discos ficavam rodando e o disco não saía do lugar. Ficava na mesma trilha, né? E voltava, e voltava, e voltava, e voltava. Você tinha que ir lá dar um empurrãozinho na agulha, né? A vida dá esse empurrãozinho na agulha. Mas se ela tiver que fazer isso, geralmente é chamando-nos a atenção de maneira mais ostensiva. Pode ser pela dor, pode ser por uma série, um constrangimento, um desafio, né, um problema para a gente equacionar, porque é fácil a gente esquecer uma coisa ruim, é só a vida arrumar um problema para a gente esquece facinho aquilo para cuidar daquele problema, né? Eu me lembro de uma crônica que eu li de uma mulher que ela era muito exigente com a passadeira dela. Naquele tempo que só usava roupa de linho, os homens usavam aquelas roupas de linho, e aquilo, segundo meu pai e minha mãe, disse que era muito difícil para passar, né? E a maioria tinha que se passar com ferro a brasa. E a senhora, ela tinha um menino, filho, né? Era muito pobre, miserável. E enquanto ela estava passando com um, menininho estava lá fora com o outro ferro, chacoalhando o ferro para esquentar o ferro. E se tivesse uma
uma dobra, por mínima, né, uma preguinha que fosse na roupa, ela humilhava terrivelmente essa empregada. Tanto das roupas dela, quanto das roupas do marido, sabe? Até que um dia, ela acordou e começou a tossir indiscriminadamente, e foi ao médico, na época, diagnosticou como tuberculose. Para encurtar a história, nunca mais ela se preocupou com as calças, com as roupas, com os vestidos, com nada. Porque a preocupação dela a partir daí foi perambular de médico em médico e ficar longos e longos dias na cama, sendo inclusive cuidado por essa mulher que ela dispensou dos afazeres de passar a roupa para cuidar dela e vestir as roupas do jeito que desse. Então, será que é preciso que a vida também arrume um problema para a gente deixar de se preocupar com a roupa que está amassada, com as pequenas coisas, né? com as mínimas dobras, né, das coisas que estão no comportamento das pessoas para conosco? Valorizar tanto as menores coisas quando há coisas tão valiosas para a gente se preocupar? Será que não é hora da gente virar o disco? Deixar de ser tão exigente, de ser tão perfeccionista, de exigir tanto dos outros, e sem perceber que quem tem que mudar somos nós? Então, quando a gente encontra pessoas que passaram tanto tempo assim, dessa forma, isso quer dizer que nós estamos à beira de um grande desafio existencial. Aí não vai dar tempo, né? Outros, às vezes, perdem todos os seus bens, não tem mais linho para passar, né? Porque aí não vai ter linho para passar, aí vai usar o que os outros derem, né? Quanta gente não tem nada, tem que usar o que o outro der. Às vezes na mesma vida não, mas numa próxima talvez. Temos que preocupar com isso, né? Essa é a preocupação real. Não a preocupação, né, com coisinhas, né? Como se as coisas tivessem tanta importância assim. Então, no despertamento da consciência, né, a gente começa a ter uma outra visão das coisas. Então, a religiosidade está entrando em nós, e não a religião. Quando a religião entram os dogmas, os preceitos e as fórmulas. Quando a religiosidade entra um sentimento de amor a Deus e amor ao próximo. Isso é o sentimento de religiosidade, que ele entra em nós e faz a gente ter preocupação com o nosso semelhante, com o bem do outro, com o bem-estar, com o crescimento do outro. Esse é o sentimento de religiosidade. Então, não foi a religião que entrou em nós, foi a religiosidade. Agora, sem melhorar o nível de consciência, né, sem ampliar, sem despertar a consciência para esses valores, a gente vai ficar naqueles que ficam preocupados com a roupa que está passada, né? Preocupado com o que o outro falou, preocupado com um projeto de vida que até Jesus já disse que está errado, que não é por aí, né? Eu tenho um amigo que eu devo conhecer ele há 18, 19, 20 anos. Faz 20 anos que o disco dele gira no mesmo lugar. Toda vez que a gente se encontra, ele fala das mesmas coisas que falava 20 anos atrás. Agora eu não sei como é que ele está, porque a gente não se relaciona muito, mas há um tempo atrás, tudo que acontecia com a vida dele nunca era culpa dele, era sempre culpa dos outros. Ele insistia naquelas atitudes enganosas, né, de comportamento profissional, e dizia sempre que a culpa era de alguém. Sempre alguém era culpado. Ele nunca assumiu responsabilidade das suas próprias fraquezas e admitia que o caminho dele em relação à vida não era por aí, era por outro lado. Mas até hoje, ele continua no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. E as coisas continuam não dando certo, mas ele ainda persiste. Alguém pode enxergar isso como uma virtude, né? Dizer assim, nossa, esse é virtuoso, né? Ou melhor, esse é teimoso, né? Eu diria assim, né? Não é virtuoso, esse é teimoso. Porque, na verdade, isso daí não é perseverança, é teimosia, né? Ou seja, a vida já indicou para ele por A mais B infinitas vezes que o caminho não é por aí. Ele quase perdeu todos os bens que ele recebeu em herança e com negócios mal feitos, coisas que ele comprou que não devia. A despeito de qualquer conselho que alguém o desse, ele fazia o que ele queria.
E depois reclamou, né? Reclama com todo mundo, reclama. Aí aquela famosa frase, "eu tenho sorte". A pessoa fala, eu não tenho sorte. As coisas para mim não dão certo. Como não dá certo, né? Puxa vida, né? Tem que, então, em relação à nossa relação humana, né? Em relação à nossa inter-relação, é importante avaliar isso. Que a religiosidade adentra em nós, né? Abrindo o nosso coração para o quê? Para as coisas boas, para a vontade de se relacionar com o nosso semelhante, de sentir o bem que a gente pode fazer para o outro, receber o bem dos outros, né? E a gente vai crescendo com isso. Então, nesse sentido, né, Jesus, para a gente poder ter uma noção um pouquinho melhor e que a gente pudesse marcar a nossa evolução no sentido do bem e do mal, Jesus deixou, então, uma proposta para a gente conseguir fazer, né? Que é o que ele fala, não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Então, para Jesus, essa é a medida que vai conduzir a gente pelos caminhos mais seguros possíveis. Porque por mais primitiva que seja a interpretação de uma pessoa em relação ao bem e ao mal, essa regra funciona para qualquer um. Não fazer ao outro o que você não gostaria que te fosse feito. Você não gosta de sentir dor? Não provoque dor em ninguém. Você não gosta de ser enganado? Não engane ninguém. Não gosta de mentir, de que alguém minta para você? Não minta também, né? Não gosta de receber calúnias? Não calunie ninguém. E assim por diante, ou seja, é uma regra básica, simples, porém complexa. Por que complexa? Simples para um espírito, né, da ordem moral de Jesus, mas complexa para nós que temos ainda o quê? Inferioridades, que somos ainda imperfeitos. A imperfeição muitas vezes impede a gente de enxergar, né? Ela o quê? Ela anestesia muitas vezes a nossa consciência. E quando a gente percebe, já fez alguma coisa para alguém que não devia, né? Mas essa é a regra máxima do cristianismo, que é uma das regras da lei de amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro o que você não gostaria que te fosse feito, ou faça para os outros tudo quanto você gostaria que te fosse feito. Então a Joana coloca que o bem e o mal estão inscritos na consciência humana, na nossa natureza, na harmoniosa organização que deu origem à vida. Então tudo está na nossa própria natureza. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a gente não pode alegar que, se pelo menos não tenha noção absoluta do bem e do mal, não sinta algo em nós no momento que a gente vai fazer a atitude que está certo ou está errado. Todo mundo sente. Todo mundo sente. É muito comum a gente ouvir uma pessoa falar assim, eu fui fazer um negócio, não sei, me deu um negócio, me deu uma sensação estranha, um gelo na alma, eu não devia ter feito. Ou seja, a pessoa não tem ideia exatamente daquilo, se aquilo é bom ou ruim, mas alguma coisa dentro dela avisou, em forma de uma sensação desagradável. Aí a pessoa fala assim, mas não pode ser medo? A pessoa insegura sente isso. A pessoa insegura sente outra coisa. O inseguro sente isso em qualquer situação. Em qualquer situação, qualquer coisa que ele vai fazer, ele sente esse gelo, essa fragilidade em tomar decisões. Se for isso, então você tem que tratar isso, né? Mas se você é uma pessoa normal, que faz as suas atitudes, tem as suas atitudes normais, e em situações específicas sente isso, pondera, né? A Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz assim, sempre entre uma grande decisão, quando você vai ter que tomar uma atitude muito séria, coloque uma noite no meio. Ela fala, sempre coloque uma noite no meio, entre o dia que você está e o dia que você tem que tomar, e o momento de tomar uma grande decisão. Porque a gente pode ser aconselhado, e esse aconselhamento pode vir de várias fontes. No desprendimento a gente pode encontrar uma alma amiga que vai conversar conosco, que vai dizer pra gente o que a gente deve, o que não deve fazer.
A gente pode mergulhar na própria consciência e ver o passado e encontrar as razões se deve ou não deve fazer uma coisa, baseado em experiências anteriores que a gente já teve, em experiências com aquela pessoa, naquela situação. A gente pode visualizar e vislumbrar a própria natureza. Durante o sono é possível fazer isso. Por isso que é bom, se for possível, né, ao tomar uma decisão muito grave, que a gente coloque uma noite no meio, que a gente reflita, ou seja, não é propriamente a noite, né, é dar um tempo para refletir, para meditar. Porque como espíritos a gente tem muito mais possibilidades do que como corpo, como consciência imediata que tem o hábito às vezes de tomar as atitudes de uma maneira muito brusca, né, muito rápida e de inopino quando vê. Aí fala, não devia ter feito isso. Se eu tivesse pensado melhor, não teria feito. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse ouvido que fulano falou, se eu tivesse dado mais um tempo. Pois é. A gente precisa aprender a meditar sobre tudo e qualquer ocorrência que nos suceda. Porque todas elas têm um recado da vida e tem também um indicativo que aponta para um progresso do espírito ou para uma derrocada, se ele não tomar cuidado na sua decisão. Fruto das nossas paixões, as coisas erradas são atrativas para nós. Sabiam? Que as coisas ruins, elas são inebriantes, elas nos atraem. Nos atrai. Se a gente não tomar cuidado, a gente tem a maior certeza do mundo e vai fazer a maior caca do mundo, né? Como diz coisa. Não fala pro nenê, caca, não bota a mãozinha aí, né? É caca. Quer dizer, coisa ruim. Não fala pro nenê? Fala, tira isso da boca, nenê. Então a gente, às vezes, a coisa mais, assim, o maior absurdo do mundo pode parecer para nós a coisa mais bela. É a pessoa que sai com o cartão de crédito por aí, né? O que está comprando, faz uma conta que ninguém sabe que conta é essa, que ela vai fazendo na cabeça. Quando termina a compra, que chega em casa, aí vai bater na cabeça. O que eu fiz? Gastou o salário dos últimos 3 meses, né? Desculpe, dos últimos, não, dos próximos, né? Se fosse dos últimos, tá bom, já passou. Dos próximos, né? Então, você já pensou? Mas a pessoa, quando ela está usando o cartão, ela está inebriada. E ela faz uma conta que não existe. O brilho da coisa soa mais forte do que a sua razão. Não é assim? Aí a hora que vai fazer as contas depois, fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ou então só vai perceber a hora que a fatura chega, né? A hora que a fatura chega e fala, meu Deus do céu. Fica pior ainda. Aí vai parcelar a fatura, diz o Gerson. Fica pior. Aí que tem aquele jurinho, né, discreto, né, Aí a coisa fica difícil, né? Oh, meu Deus do céu. Não, mas aí faz outro cartão de crédito. Aquela mulher pra pagar, que tinha 27 cartões de crédito, ela fazia um barato na mão dela, achava o máximo aquilo. Como ele está dizendo aqui, faz um outro cartão de crédito, né? Vai fazendo cartão, aumentando o número de cartão. Um cobre o outro. Ao invés de diminuir a conta, né, vai aumentando o número de cartões para cobrir o outro. Pois é. Por isso, gente, é que as nossas paixões, elas são inebriantes. Por quê? Porque elas fazem parte das sensações que a gente gosta de sentir. Nós gostamos dessas sensações, né? A gente gosta de experimentar esses desvairios, sabe? Essas ilusões, a gente gosta, né? Porque está na nossa natureza. Está na nossa natureza. Então é preciso iluminar a nossa razão, iluminar a nossa consciência, aumentar a liberdade das nossas decisões. Nós somos prisioneiros de vários condicionamentos, tem que aumentar essa liberdade. Quanto mais livres, mais senhores de nós mesmos a gente é. Agora, quanto mais prisioneiro, mais automático a gente é. A gente tem que deixar o automatismo e assumir mais o controle da vida, né? Porque
A sensação do bem e do mal está na nossa natureza, porque a lei divina está escrita lá na nossa consciência. Então, de alguma maneira, a gente é avisado. Mas como a gente não busca valores novos, enriquecer-se de valores novos, é claro que na hora da tentação, como diz Jesus, vigiai e orai para não cair em tentação, né? Na hora da tentação vale o quê? Vale o que a gente está acostumado a fazer. É mais fácil, tá? Tá tudo tranquilo. Já vi gente passar mal, já vi médiuns passarem mal na presença de um bom espírito. O espírito se aproxima, a pessoa tem chilique, passa mal. E já vi pessoas mal acompanhadas, com entidades assim de grotescas mesmo, duras, bem materializadas, tranquilo, saltitando por aí que nem carneirinho, pulando cerca, né? Para lá e para cá. Mas por quê? Porque a conduta da pessoa não está no nível daquele a quem ele está tentando evocar. Está pedindo para vir a presença de um bom espírito, mas ele não tem qualificação moral para isso. Aí sente umas sensações diferentes, acha que está passando mal. Né? O outro já está mais acostumado com ele, né? Está na mesma... Né? Uma pessoa que não esteja cheirando muito bem, não sente o cheiro da outra que não está cheirando bem também. Né? Agora, se um estiver perfumado e o outro não estiver cheirando bem, o perfumado vai dizer, vixe. Né? Eu não vou nem usar um pensamento que está aqui na minha cabeça, porque isso é diabólico. Esse pensamento é diabólico, tá vendo? Isso faz parte do meu outro lado. Faz parte do outro lado, meu. Desse que eu estou tentando deixar para lá. Entendeu? Então, gente, a Joana diz assim, então tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana, para o seu desenvolvimento intelecto-moral, é-lhe o bem que deve cultivar e desenvolver. Então, né, se contribui para a nossa paz, então é o bem. Tira a paz da gente? Não é o bem. Dá satisfação imediata, mas depois traz conflito? Não é bom. Cartão de crédito. Exatamente, cartão de crédito. É bom comprar, mas e depois? O depois é bom igual comprar? Não. Então tem alguma coisa errada. Né? Se o fazer não se o depois é tão bom quanto o fazer, então vamos fazer. Se não é, está errado. Conflito. Conflito indica que alguma coisa não está bem. Né? Que a consciência está avisando de que tem alguma coisa errada. Então concorre para a nossa paz, é o bem. E quando o espírito procura desenvolver e cultivar o bem, e desenvolver o bem, porque não adianta a gente cultivar só ideias boas, né? A pessoa pensa no bem, todo dia ela deseja o bem para a humanidade, mas não faz nada. Não faz uma ação que possa promover. Afinal, nós não estamos no mundo etéreo, nós estamos no mundo físico. O mundo etéreo é o mundo espiritual. Nós vivemos entre seres que têm corpos, em coisas que têm forma. Nós não vivemos no mundo espiritual. Então não adianta a pessoa só ter aspirações de bem. É o primeiro passo. Mas ela precisa fazer alguma coisa que possa materializar esse bem que ela pensa e que ela sente. Que seja uma ação de vez em quando, mas tem que fazer. Senão, né, sofre desesperadamente, chora pela fome no mundo, mas nunca tira uma moeda do bolso para dar para ninguém. Nunca tira um pacote de arroz da sua despensa para dar para ninguém. Um copo d'água, muitas vezes, que pega da torneira para dar, nem esse, porque incomoda, né? A pessoa bate na porta. O que o senhor quer? Ou o que você quer, né? Como assim? Sabe que você está me incomodando? Ah, eu queria um copo d'água. Não tem água aqui, não. Mas você se higieniza como? Sobrevive do quê? Não tem água? Então eu devia dizer abertamente, eu não tenho água para te dar não, porque eu sou ruim, eu sou uma pessoa dura, eu não tenho água para te dar. Né? Então vá procurar em outro lugar que tem um coração melhor. Meu coração é muito duro, então eu não tenho água para te dar não. Né? Então se a gente não consegue oferecer um copo d'água fresca a alguém que bate a nossa porta, vai oferecer o quê? Adianta ficar comovido, chorar,
com a fome no mundo, com aquelas cenas da Etiópia, né, da África, chorar com as guerras, achar um absurdo os ataques dos homens-bomba, dos países que ficam brigando um com o outro, e a gente faz a mesma coisa com a pessoa, grita com o filho, grita com a esposa, grita com o marido, grita com o amigo, trata mal o cliente, trata mal o amigo de serviço, fala de maneira grosseira, não tem respeito fala primeiro, pensa depois. Uai, nós somos o quê? Eles são o quê? Conflituosos. Nós somos o quê? Conflituosos também. Que paz é? Aí fala assim, eu não sei, eu estou com um negócio aqui dentro. Né? Uma vez eu atendi uma pessoa desse jeito, um senhor, que ele dizia assim, eu não sei, eu tenho um negócio, uma coisa ruim aqui dentro. A benfeitora falou, e tem mesmo. Tem uma coisa ruim aí dentro que ele precisa tirar. Só trocar o coração para o outro, né? Tira esse, para um outro melhor. Ele está ali se fazendo mal, ela disse. É uma pessoa muito dura. Como é que faz? Tem jeito, né? Aí não tem como ter paz, né? Vai ter paz que jeito? Ele já veio aqui. Se abriu. Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo, né? Já veio buscar ajuda. Já é você vê que esse negócio ruim que ele falou que tem dentro está incomodando, já começou a incomodar ele mesmo, né? Primeiro estava incomodando só os outros, porque com a forma de agir, ele infernizava todo mundo. Agora, esse negócio ruim que atrapalhava os outros, agora está atrapalhando ele também, né? Quer dizer, o coração dele está fazendo mal a ele mesmo. Começou a sonhar, exatamente. Já começou a sonhar, está fazendo mal para ele mesmo. Olha, é difícil achar uma, né? Muitas. Agora, o que a espiritualidade fala é que a prática do bem em si é modeladora, né? A pessoa deve procurar obras assistenciais, onde ela possa se dedicar aos outros. Aí ela vai se dulcificando, vai ficando mais maleável. Quando você passa a se interessar pela dor dos outros, pela dificuldade, pela necessidade, por aquilo que faz falta do outro que você pode oferecer, você naturalmente vai mudando. Vai mudando. Mesmo que comece pelo aspecto material. Porque já é um treino de desprendimento, né? Então você está começando a desprender-se de coisas que para você é muito importante. E começa então a se interessar pelo outro. Aí vai abrindo, naturalmente. Segundo os Espíritos ensinam para a gente, o bem é modelador. Ele vai modelando. A gente é uma massa, né? Nós somos uma massa disforme, com algumas formas, né? Nós temos algumas formas já definidas, mas há muita coisa para fazer ainda. E o bem faz isso, ele vai modelando a gente. Ele vai dando um formato mais belo, né? Vai construindo uma faceta melhor, para a gente poder se apresentar melhor para as pessoas. Então a gente vai encerrando esse item, né? Que é o item do bem e do mal. Lembrando então dessa transitoriedade, né, temporal, desse espaço temporal que é o mal. O mal, ele é uma persistência ainda do espírito em transitar por caminhos enganosos, né? Mas que lhe trazem muito prazer, mesmo que fugidios, mesmo que imediatos. Ele traz algum tipo de satisfação mórbida, que só pode ser percebida à medida que a consciência vai sendo ampliada através das obras nos campos do bem. O bem é um agente modelador, é um agente transformador, que modifica a criatura, indicando-lhe o caminho ascensional. Jesus é a direção para a qual devemos direcionar as nossas consciências. O seu amor universal ensinou-nos a particularizar o amor para primeiro junto àqueles com quem convivemos, para depois estendê-lo na direção de todos aqueles que passarem pela nossa vida. A humanidade é a nossa família e o nosso coração é o receptáculo de Deus, onde Ele deposita as suas virtudes de esperança, de ternura, de doçura, de afabilidade, de misericórdia.
Recursos estes que Ele se utiliza para dulcificar a nossa vida e permitir que, apesar dos nossos enganos, caminhemos mais felizes na rota e na trajetória da transformação. Abracemos a causa do bem e a paz surgirá em nossos corações. Modifiquemos a nossa natureza e o sucesso e a felicidade nos alcançará, permitindo-nos o deleite de alma, mesmo no mundo de provas e expiações onde nos encontramos, onde a felicidade relativa já nos permite experimentarmos um pedacinho do céu. Fica conosco, Senhor, nesta manhã feliz, conduzindo-nos aos teus apriscos de paz, agora e sempre. Assim seja.